conselho ruim pode te custar milhares ou até milhões de reais. Nesse vídeo eu vou te explicar como é que você descobre se um conselho é bom ou ruim e em quem você pode confiar principalmente. Fica comigo aqui até o final, porque eu vou te mostrar muita coisa que você provavelmente não sabe para te ajudar a investir melhor. Inclusive eu vou te mostrar um estudo de caso de um cliente da minha consultoria que antes de fazer esse trabalho comigo, foi recomendada uma carteira de investimentos pelo gerente do banco dele. Eu vou te mostrar a carteira e você vai ficar de cara com o tanto de coisa ruim, totalmente conflitada que o gerente indicou para ele. Eu quero que você aprenda os motivos pelos quais você deve investir sozinho, sem a ajuda de um gerente de banco. Você pode e consegue sim montar uma boa carteira. Eu sou o Vitor, sou planejador financeiro e consultor de investimentos certificado. Meu papel aqui é te ajudar a investir melhor para que você possa construir a vida que você quer sem nenhum susto. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou te falar o que determina o sucesso nos investimentos. Depois eu quero te falar qual é o modelo de trabalho do banco e por que você tem que ficar atento. E no terceiro momento te falar o estudo de caso. A gente vai estudar aqui juntos essa situação ruim que o meu cliente quase passou para você poder não passar por isso. O que determina o sucesso nos investimentos? Para te mostrar isso, eu vou colocar aqui uma imagem de um estudo americano que mostra os 3 principais fatores que determinam o sucesso no mundo dos investimentos. Os estudos mostram que 88% do sucesso de uma carteira de investimentos vem da alocação de ativos que você faz. O que significa isso? É você definir quais são os percentuais, os valores, os pesos que você quer ter para cada tipo de estratégia na sua carteira. Depois ele mostra aqui outro fator, que no caso aqui é o Security Selection e Market Time, como um fator secundário para o sucesso dos investimentos. O que é isso? 12% significam que 12% do seu resultado é influenciado por você selecionar papéis, ações, investimentos de maneira muito individual, ficar focando muito ali em pensar esses investimentos. Ou market timing, como a própria imagem diz, é você querer acertar o tempo certo de entrada no mercado. 12% é muito pouco. Portanto, você consegue perceber e começar a enxergar aqui que grande parte do resultado é determinado sim pela forma como você coloca os pesos dos investimentos que você quer ter na sua carteira. Nessa parte aqui de baixo tem outro estudo que mostra mais de 91%, ou seja, 92% do resultado de uma performance positiva dos investimentos vem da alocação dos ativos. Market timing, que é novamente achar o tempo certo para entrar, 2%. Selecionar ativos individualmente, mais 5% e outros fatores, 2%. Então você começa a perceber que, de novo, a forma como você monta a pizza da sua carteira é muito mais importante do que os investimentos que o seu banco tenta te recomendar todo mês. Calma que eu vou te mostrar o porquê que isso tem a ver totalmente com o segundo tópico, que é o modelo que o banco prega. Então, de maneira geral, a pergunta que você deveria se fazer é: quantos por cento eu quero ter em renda variável? Qual o percentual da minha carteira eu quero ter em inflação, em estratégias que protejam o meu poder de compra? Qual o percentual da minha carteira eu quero ter em investimentos atrelados ao exterior e ao dólar? Isso é muito mais importante do que você ficar focado em tentar saber se aquela empresa negociada na bolsa está com um desconto e se aquela empresa vale a pena, estudar balanço e toda aquela coisa mirabolante que eu tenho certeza que você que me segue, que assiste os meus vídeos, não tem tempo e muitas vezes não quer fazer isso. Portanto, comece a fazer perguntas sobre o quanto que você quer ter em cada estratégia na sua carteira. A alocação de ativos é isso, é definir percentuais. 10% para isso, 20% para isso e assim sucessivamente. Isso vai ser muito mais importante para você ter sucesso nos investimentos. E por que eu quis começar o vídeo falando do principal fator de sucesso para você adotar nos seus investimentos? Se você estiver entendendo esse vídeo e estiver captando a mensagem, você vai perceber que o banco usa totalmente o oposto disso. O gerente está muito mais focado em te falar: essa é a nova oportunidade do mercado, ou esse investimento não está rendendo muito bem, vamos trocar para outro produto, sendo que você ficou nesse investimento por 2, 3 meses. Você consegue perceber que esse tipo de conversa é uma conversa totalmente voltada para produto, para ficar selecionando e pensando os produtos, e muito menos pensada em te falar o quanto você precisa ter percentualmente falando em cada ativo? No fim das contas, o banco quer te vender algo. Eles não estão preocupados se você quer investir bem. No fim das contas, eles querem te vender algo. Eles estão errados? Não estão errados. Antes de eu te falar quem está errado, se inscreve no canal, já deixa o like. Se esse vídeo realmente está te ajudando a investir melhor, a ficar mais malicioso, maliciosa, dá uma força pra gente, se inscreve e curte. Sabe quem que tá errado? Você, que infelizmente não tem um filtro mínimo para saber como é que as regras do jogo funcionam. O banco trabalha em cima de você de acordo com os produtos que ele vai te recomendar. O banco não está preocupado se você investe bem ou não. Ele está preocupado com a receita que ele vai fazer em cima de você, com a comissão que ele vai fazer em cima de você. Esse é o modelo de trabalho do banco que infelizmente ainda opera de maneira muito forte no Brasil. Apesar da gente estar vendo outros modelos, ainda é um modelo muito forte que eu acho que você deveria repensar a sua estratégia de investimentos e as conversas que você tem com o seu gerente, se ele for um profissional que tem esse tipo de incentivo, porque você provavelmente pode não estar investindo da forma como deveria. Existem outros modelos e eu particularmente utilizo o que eu acredito ser o mais justo e mais transparente possível, que é: eu trabalho para os meus clientes recebendo
recebendo diretamente deles. Eu não tenho recebimento de instituição, ou seja, eu não tenho vínculo com indicação de produto A, B, C ou D. Eu sou como se fosse um médico, um nutricionista, que vai montar um plano financeiro para o cliente, que vai ajudar o cliente a executar esse plano onde ele quiser. Eu vou ser pago, eu vou ser remunerado pela minha inteligência, pelo meu trabalho. Portanto, é um trabalho que traz muito mais confiança, porque, de novo, meu papo com o cliente não é focado em produto financeiro como a grande maioria dos profissionais, principalmente no seu banco, fazem. Ah, e tem um outro ponto. Se você está prestando atenção no vídeo, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, porque isso é ouro. Já percebeu que o seu gerente só te dá atenção se você tem muito dinheiro? É uma conta simples, tá? Se você tem muito dinheiro e ele recebe um percentual de comissão sobre cada produto que ele indica, ou se a meta dele vai ser uma meta alta, é óbvio que ele vai escolher os clientes que têm mais dinheiro, porque ele vai ganhar mais comissão em cima desses clientes e vai contribuir para a meta dele no final do ano. A dica que fica aqui é, você precisa ter inteligência. Inteligência de saber que quando você está conversando com o seu gerente, o papo dele fica muito focado em produto, sem entender as suas necessidades, sem entender como é que a sua carteira está alocada, se você está mais posicionado em risco, se não está, se está confortável para você ou se não está, é porque ele quer te indicar algo. É lógico que ele pode te indicar bons investimentos. Eu não estou falando da questão de todo produto que ele for te recomendar ser ruim. Obviamente tem produtos bons. Só que, olha só, será que todo mês surge uma oportunidade nova que faz com que você tenha a necessidade de ficar girando os seus investimentos, vendendo e comprando? Eu acho que não. Esse sistema de incentivos é totalmente o oposto disso. Ele diz que existem oportunidades para você, tenta te convencer para que cada vez mais você seja manipulado por esses fatores. Para te provar que é possível perder muito dinheiro, olha só esse estudo de caso do meu cliente da minha mentoria individual, que antes de entrar na mentoria pediu a minha ajuda para poder avaliar a recomendação de um gerente de banco que atende ele em um grande banco aqui do Brasil. Ele tem R$474 mil na poupança. Eu sei que a poupança é ruim, você sabe que a poupança é ruim. Porém, ele investe na poupança por quê? Porque ele tem medo de tomar decisões de maneira um pouco mais precipitada. Então ele prefere investir na poupança, ter um retorno, por exemplo, menor, mas num produto que ele historicamente conhece. Às vezes o pai dele investia na poupança, a mãe investia na poupança e ele foi educado ao longo dos anos. Portanto, ele prefere, mesmo sabendo que ele ganha menos. Ele me contratou justamente pelo fato de eu ser independente, para fazer uma análise 100% imparcial, para falar para ele o que presta e o que não presta. Olha só o que o gerente recomendou para ele. Olha só a carteira que o cliente tinha e olha só a carteira que foi sugerida pelo gerente. Essa carteira que ele tinha hoje, ela estava 100% alocada em DI, ou seja, 100% alocada em renda fixa. O gerente recomendou uma carteira que ele chama de personalizada e que de personalizada não tem absolutamente nada. Ele recomendou 17% para continuar em uma estratégia de renda fixa, 41% em crédito privado e 41% em multimercado. Cliente super conservador, sempre investiu na poupança, ou seja, já começou aqui errado, sem entender os objetivos do cliente, sem entender a vida do cliente e principalmente o conhecimento dele. Indicou produtos multimercados. Produtos multimercados são produtos que investem em vários mercados ao mesmo tempo. Será que esse cliente estava preparado para ver 41% do dinheiro dele, que é R$474 mil, em um determinado mês render negativo? Eu acho que não. Então faltou um pouco de senso nesse aspecto, mas calma que a situação só piora. Então aqui a gente tinha o recurso do cliente, anteriormente, R$474 mil, e a partir disso o gerente recomendou R$100 mil em um CDB, R$237 mil em uma previdência privada e R$237 mil em um COI. Pensa comigo, R$474 mil, um bom recurso financeiro, diversificar só em 3 produtos, será que não tem um certo conflito ali de interesse? Só 3 produtos, sendo 2 com R$240 mil quase, metade do dinheiro praticamente do cliente, quase que a totalidade, na verdade, em 2 produtos. Tem algo estranho nisso. Eu acho que tem. E para piorar, ele indicou um CDB de liquidez diária que rende 92% do CDI. Isso é loucura. Se você entrar num banco digital, Banco Inter, Nubank, qualquer corretora e investir num Tesouro Selic ou em um CDB de liquidez diária de alguns grandes bancos que pagam 100% do CDI, é o mínimo que você tem que pedir para o seu banco. É o mínimo que você merece. É o mínimo que você pode investir. Por que o gerente indicou um produto que rende 92% do CDI para ele? Tá abaixo. Olha só que loucura isso. O gerente não pensou no cliente. O gerente indicou uma previdência privada de R$240 mil. O cliente nunca fez uma previdência, sempre teve o recurso em poupança. Será que vale a pena indicar a previdência, sabendo que a previdência é um objetivo de longo prazo? É por esses e outros motivos que, se o cliente não tivesse me conhecido, ele estaria investindo na previdência e depois teria uma péssima experiência. Quando você investe na previdência, você tem que ter noção de que esse recurso é para o prazo mais longo possível, para você poder aproveitar um imposto menor que só a previdência tem. E aí,
sabe o que pode acontecer? Ele iria investir nesse produto aqui, ia precisar do dinheiro 1 ano, 2 anos depois, ia pagar um imposto altíssimo, dependendo do regime de tributação, e ia sair falando mal da Previdência. Então olha só como é que a Previdência muitas vezes é mal falada por situações como essa. O outro ponto é colocar também quase 240 mil reais num COI. Um COI é um produto que é um certificado de operação estruturada e que é um produto que basicamente tem várias estratégias lá dentro e que dá muita comissão para o banco. Tem estudos que mostram que nos últimos 10 anos, grande parte dos COIs não bateram a taxa básica de juros, ou seja, se você deixa seu dinheiro no CDB de 100% de CDI ou no Tesouro Selic, o seu rendimento foi melhor do que um COI. Então, o histórico não é muito positivo para esse tipo de produto, infelizmente, sendo que é um produto também que adoram recomendar, porque dá uma comissão muito alta. Se você fazer a conta ali, 237 mil reais, olha a comissão, olha a meta que o gerente no final do ano iria ter, com mais 237 mil em previdência, gerente tem isso também, e 100 mil num produto que a rentabilidade é 92% do CDI. Isso é loucura. Para você ter uma noção, presta atenção, olha só, eu vou até falar mais devagar para você poder entender o quão polêmico isso é. Se o cliente tivesse feito essa estratégia, seria pior do que se ele continuasse na poupança. Ah, Vitor, mas ele renderia mais o dinheiro dele, porque ele está investindo em estratégias multimercados, que podem render mais, Aquele papo todo. Pode ser que renda mais, só que ele investiu na Previdência, de novo, que se ele precisasse resgatar, ele ia pagar um alto imposto, ele ia estar num CDB que rende 92% do CDI e num produto que é um COI que fica com o dinheiro dele travado por 5 anos pelo menos. Será que não seria melhor ele deixar esse dinheiro dele mais disponível, tendo uma rentabilidade menor do que deixar o dinheiro dele travado em estratégias como essa? O que você precisa entender é isso. Muitas vezes ter rentabilidade maior não significa que a sua carteira é melhor do que a carteira do seu amigo. Por quê? Se a sua carteira de investimentos não condiz com seus objetivos, você está investindo errado. Não adianta nada o seu gerente chegar para você e falar assim: estou te recomendando um produto que rende 20% ao ano, porém o seu dinheiro precisa ficar travado por 5 anos e você tem objetivos de curto prazo, de 2 anos. Esse produto não presta para você. Ficou claro para você o quão catastrófico pode ser uma recomendação muitas vezes de alguém que não entende o seu modelo de vida e que muitas vezes tem os incentivos errados? Graças a Deus esse cliente está fazendo a mentoria comigo, porque ele ia ser muito mais prejudicado se ele fizesse essas mudanças. E sabe o que é o pior? O gerente voltou atrás e mandou uma outra opção de investimentos para ele, porque ele viu que ele fez coisa errada. Deixa eu te falar uma coisa, o básico sempre vai vencer. Coloca na sua cabeça isso. O básico sempre vai vencer. Não tem por que você ficar toda hora acreditando que há sempre uma oportunidade e que você sempre tem que ficar mexendo e girando a sua carteira de investimentos. Você viu que o determinante para você ter sucesso é montar uma carteira com os percentuais, com os pesos de cada estratégia que te deixam confortáveis e, além disso, aguardar. Esperar por pelo menos 6 meses, 12 meses, dependendo do seu cenário de vida. Não tem por que você ficar fazendo ajustes todo mês. O mercado vai tentar te manipular e te convencer que isso é o certo. Só que no fim das contas, isso só te toma tempo, te causa custos por conta de impostos e movimentações financeiras que você faz e principalmente toma a sua energia. Sabe por quê? Porque você tem que focar no seu trabalho, na sua profissão, para que você faça sobrar mais dinheiro e alimente o seu planejamento financeiro. Esse tem que ser o seu foco. É isso que está no seu controle. Tem uma última coisa importante que eu preciso te falar. Eu te expliquei a base do que você precisa fazer para ter uma conversa inteligente com o seu gerente e não confiar cegamente nas recomendações do seu banco. Só que tem outro vídeo que eu queria te recomendar que é relativo ao mercado de ações. Se você investe em ações, eu gravei um vídeo em que eu conto um pouco da história que eu perdi 29 mil reais em 3 dias. E eu conto alguns dos erros que eu cometi para que você não passe por essa situação que eu passei. Esse mole que eu dei custou muito caro e, como eu falei, eu não quero que você passe por isso. Se esse vídeo fez sentido para você, se você realmente percebeu que você está investindo errado ou que você já teve um tipo de conversa como esse e quer revisar a sua carteira de investimentos, se inscreve no canal, já deixa um like, eu vou ficar muito feliz porque eu quero passar a mensagem da forma mais clara, mais limpa e mais transparente possível para sempre. Sempre te fazer investir para você construir patrimônio financeiro de acordo com seus sonhos de vida.